Quem já ouviu falar em crise de abstinência? Hã? Quem já ouviu falar? A ideia da crise de parar de fumar é acompanhada por sintomas de abstinências físicos ruins. É tão divulgada isso que tem a síndrome de abstinência, é algo ruim, né? Ela é tão divulgada que tudo bem. A gente até desculpa você por acreditar nisso também, tá bom? A nicotina deixa o corpo muito rápido. A maior parte dela dentro de poucas horas desaparece do seu corpo e você nem percebe isso, tá? Isso é um fato. Então, esses sintomas de abstinência física, né? Ela é muito leve e sutil, não causa dor nenhuma e somente é perceptível pelos primeiros e poucos dias. É perceptível porque ela sai da sua corrente sanguínea. Essa é outra importante parte da informação, tá bom? Então eu vou falar aí as principais pontuações aí quando a gente fala de abstinência. A abstinência, o sofrimento de abstinência, com certeza foi divulgado aí por alguma indústria farmacêutica de remédios ou até mesmo pela indústria de tabaco que ganham milhões nas nossas costas, né? Dos fumantes assíduos ganham milhões nas nossas costas e devem ter divulgado isso, ou algum fumante que parou com uma força de vontade e sente vontade de fumar até hoje, porque não é uma verdade, tá? É uma coisa difundida, é uma coisa tão difundida que você acaba acreditando, tá? A abstinência física da nicotina não envolve dor nenhuma e dura apenas alguns dias. Muita gente me pergunta se isso for verdade, por que é tão difícil parar? Bom, porque a maioria dos fumantes parece achar impossível se libertar dos cigarros. E por que eles, provavelmente incluindo você, por que sentir tão mal quando tentam parar de fumar? Por que se sentem tão nervosos, tão tensos, irritados, né? Eu estou muito irritado, com raiva, né? A explicação para isso é o seguinte: no processo mental que nós passamos quando tentamos parar usando a força de vontade, isso não é dor física, tá? É o que sentimos. É um sentimento de perda, uma sensação psicológica de privação. Os sintomas realmente desagradáveis são, na verdade, causados por quê? Pelo sentimento de como você reage a eles. Então, vamos pensar o seguinte. Então, há dois aspectos do vício. Há um vício químico em nicotina, e no qual eu já expliquei, né? Que é mais importante. Há também um vício mental ou psicológico, tá bom? O vício físico, a gente já falou aqui rapidamente, e é uma coisa sutil que a gente não percebe de fato, tá bom? A nicotina é a droga que sai mais rápido da corrente sanguínea, certo? Bom, eu havia descrito o vício como uma pequena vozinha, né? No nosso subconsciente, um pequeno monstrinho, enfim. Eu descrevo o vício mental como um grande monstro. O pequeno vício, o pequeno monstrinho, ou pequena vozinha, né? E dentro da gente, um pequeno monstro é o físico. Vamos pensar assim, tá? O vício físico. Agora, o vício psicológico é o grande monstro, tá? Se a gente colocar em percentual, aí a gente pode colocar o vício físico em 10% e o vício psicológico em 90% dos casos. Em 90% que causa esse tipo de sofrimento que a gente acredita ter, tá bom? O grande monstro, né, o efeito psicológico da nicotina, ela é resultado da forma com qual nós reagimos ao quê? Ao pequeno monstro. E a lavagem cerebral, que eu chamo de inimigo secreto, tá bom? Vocês vão entender um pouco melhor sobre o inimigo secreto conforme a gente for progredindo aí com os assuntos e conteúdos, tá bom?
Bom, a lavagem cerebral, né, o inimigo secreto, está aqui no nosso subconsciente, no qual todos nós somos submetidos ao fumo, né, ao cigarro, que leva a vários equívocos e ilusões sobre os benefícios que nós obtemos fumando, né? São todos mentiras, não tem benefício fumar, certo? Então esses benefícios, tanto quanto gostar do gosto que alivia o estresse, esses mitos aí, sabe? Ah, eu fumo porque alivia o estresse, me deixa mais relaxado, eu mantenho o foco, essas coisas. Então, isso aí são todas as ilusões causadas por quem? Pelo inimigo secreto, né? O grande monstro, que é o efeito psicológico da nicotina. Assim como todos os fumantes, você criou as suas próprias associações, né? Que muitas vezes até a Cassiana escreveu aí que é um hábito, né? O hábito pode ser uma associação, mas fumar não é um hábito, tá? O hábito nós trocamos ele todos os dias. A gente muda de hábito diariamente. Agora se pergunte, se fumar é um hábito, por que você não consegue trocar esse hábito tão facilmente como você consegue fazer com outros hábitos, tá bom? Então, assim como todos os fumantes, você criou as suas próprias associações, tais como: é impossível curtir um cafezinho sem um cigarrinho, ou eu adoro um cigarrinho depois daquela refeição, ou bebendo com os amigos, é uma delícia fumar. Esse tipo de coisa se tornou tão enfiado, tão entrunhado na sua vida, né? Tão encrustado na sua vida, que você realmente acredita que seria um enorme sacrifício ser privado dessas situações, certo? E você consegue se ver sem fumar e bebendo, consegue se ver depois do almoço sem fumar depois do cafezinho. Então, isso subconsciente, nosso subconsciente já entendeu que é um puta sacrifício não fazer isso, tá bom? Isso só vira um sacrifício, então, né, a menos que nós primeiro tiramos essas sujeirinhas aí, essas rebarbas, tá bom? Então, eu acredito que é um hábito. Eu acredito que fumar depois do almoço me relaxa. Eu acredito que quando eu estou num ambiente amigável, tomando eu acredito que isso me torna mais completo. Então, são sujeirinhas dentro do nosso subconsciente que o método sem cigarro retira. Então, e eu só não vou causar sofrimento, ou só não vou ter essa famosa crise de abstinência que o nosso subconsciente causa, a menos que a gente remova essa sujeirinha do nosso subconsciente, que são os equívocos e as coisas erradas, a ilusão que nós iremos achar difícil de parar, lógico, tá bom? Então, deu para entender quando a gente fala da síndrome de abstinência? Deu para entender o pequeno monstrinho e o grande monstro? Então, o pequeno monstrinho é a parte física, o grande monstro é a parte psicológica, tá? Quando fala de lavagem cerebral, o nome é esquisito, é feio. Então vamos falar de inimigo secreto. O nosso inimigo secreto está aqui dentro da nossa cabeça. E o que o inimigo secreto faz? Ele coloca vários pontos durante a nossa vida de fumante, tem vários marcos. E aí, quando acontece um marco definitivo, fumar depois do almoço. Quando a gente realmente entende que fumar depois do almoço é saboroso, nosso subconsciente entende, nosso vício faz com que a gente entenda isso, a gente queira entender isso, marca, põe um martelo lá, põe um prego lá naquele marco. E assim por diante. Para todos os itens que a gente acredita que são benéficos quando a gente fuma, isso realmente essas sujeirinhas, essas ilusões que realmente causam sofrimento pra gente, tá? Então a crise de abstinência existe? Não. Ela não existe. Ela de fato, ela está
nessa sujeirinha que a gente acredita ser um puta sacrifício pra gente, para quando a gente para de fumar, tá? E quando a gente, o que não causa sofrimento? A gente retirar essa sujeirinha do nosso subconsciente, limpar o nosso inimigo secreto e deixar, ao invés de ele ser o nosso inimigo secreto, ser o nosso amigo que não é secreto, nosso amigo consciente. E aí sim, a gente não vai ter nenhum tipo de sofrimento, tá bom? E o método sem cigarro, ele potencializa isso e ele possibilita essa exclusão aí dessa sujeirinha muito antes de você achar qualquer tipo de sacrifício, tá bom?